Oi, gente! Continuamos aqui na Alemanha para conhecermos um pouco mais sobre a cidade de Berlim. Visitaremos um museu sobre a Segunda Guerra Mundial. Então vamos juntos para mais descobertas com o nosso quadro A Curiosidade Town. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, a Alemanha encontrava-se em uma crise econômica muito grande. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista, assumiu o poder em 1933, dando início a uma série de medidas totalitaristas com a justificativa de fazer com que os alemães fossem supostamente um povo superior. O chanceler alemão Adolf Hitler afirmava que a crise econômica do país era culpa dos comunistas, social-democratas, judeus, banqueiros, empresários e também dos países vizinhos que se empenharam em impedir a Alemanha de se reerguer. O discurso de Hitler era populista. Ele falava o que o povo queria ouvir, acusava quem quer que fosse para se manter no poder e controlar o povo. A Segunda Guerra Mundial durou entre os anos de 1939 e 1945. Nesse período, a Alemanha nazista ampliou o seu controle sobre a Europa, conquistando países, formando alianças com outros governos e criando estados fantoches. Em 1942, a Alemanha nazista controlava a maior parte do continente europeu e parte do norte da África. Durante a Segunda Guerra, ocorreu o Holocausto. Esse nome designa o processo de perseguição e o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e também seus colaboradores. Durante a Segunda Guerra Mundial, os líderes nazistas radicalizaram o tratamento dado a 9 milhões de judeus europeus, indo desde a perseguição até o assassinato em massa. Os judeus eram colocados em campos de concentração, que eram centros de assassinato em massa, projetados para a execução do genocídio. Esse termo se refere à destruição total de um povo, no caso, os judeus, planejado pelos alemães. A estimativa é de que quase 3,5 milhões de judeus foram assassinados nos 6 campos de extermínio que foram criados. Judeus, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos também foram vitimados. Os nazistas perseguiram também outros grupos, identificados como ameaças ao povo alemão. Esses grupos incluíam opositores políticos, testemunhas de Jeová, homens acusados de homossexualidade, os chamados associais, pessoas acusadas de serem criminosas profissionais ou habituais, afro-alemães e pessoas com deficiência. Agora vamos juntos visitar alguns monumentos que foram construídos em memória das vítimas da Segunda Guerra Mundial lá em Berlim. Vamos agora para o Memorial dos Judeus, certo? Aqui antes, essa linha meio cortada ali no meio da rua que não faz parte da rua em si. Então, aqui era onde ficava o Muro de Berlim. Ele se estende até o final da rua. Ele fechava aqui o portão de Brandenburgo todo. Não ficava em cima dele, mas ele ficava aqui, aos redores, impedindo as pessoas de passarem, né? Aqui logo à frente é o Memorial Judaico. Essas pedras elas servem para representar um pouco dos 6 milhões de judeus que foram mortos. É um lugar que assim, muita gente vem, tira foto, sorrindo, que é um pouco controverso, até porque é para servir como túmulo e não um lugar, é um símbolo de, né, um símbolo de fotos, felicidade e tudo mais. É um lugar mais para ser como se fosse um relembre. E aqui logo perto tem um museu onde é possível
ver cartinhas, diários e passaportes de judeus que foram para os campos de concentrações. Pode entrar aqui dentro e tudo mais. Toda a história da Segunda Guerra Mundial e dos judeus é aqui dentro. Essa salinha conta a história de cada uma das pessoas, pelo que parece, ou pessoas importantes que foram mortas, e depoimentos. Aqui é um local de um memorial de honra dos soldados soviéticos que lutaram aqui em Berlim não lutaram em Berlim, mas lutaram na Segunda Guerra entre 41 e 45. Eles são antigos tanques de guerra usados na época, que servem aqui à disposição. Tem guardas de alias, ali um outro. Mas acredito que ali estão os nomes de soldados que morreram e tudo mais. É um monumento que eles construíram depois. Ali atrás, um hashtag. Os lugares Place of Remember and Reconciliation in Berlin, que são sempre os lugares que você pode ver e se lembrar das vítimas de guerra e tudo mais. Cada um deles listado e aqui também os nomes. Apesar dos esforços do regime nazista alemão para assassinar todos os judeus europeus, alguns sobreviveram ao Holocausto. À medida que as forças aliadas se deslocavam pela Europa em uma série de ofensivas, elas libertavam os judeus
do controle nazista. Após a guerra, muitos sobreviventes do Holocausto enfrentaram ameaças contínuas de antissemitismo violento e deslocamento enquanto procuravam reconstruir suas vidas. Aqueles que não podiam ou não queriam retornar às suas casas no período pré-guerra, muitas vezes acabavam tendo que viver em campos de desalojados. Lá muitos tiveram de esperar por anos antes de poderem imigrar e começar a reconstruir suas vidas. E agora, vamos juntos acompanhar a proposta de atividade da nossa querida professora Andriele. Olá, pessoal! Na proposta de atividade de hoje, iremos montar um memorial sobre a Segunda Guerra. Primeiramente, iremos fazer uma pesquisa de imagens da Segunda Guerra e do Holocausto. Em seguida, iremos pesquisar e escrever alguns dados e informações sobre essas ocorrências. No painel, coloquem as imagens e produzam pequenos textos explicativos acerca de cada uma delas. Deixe o painel na parede externa da sala de aula para ser apreciado por toda a escola. Um bom trabalho! Pessoal, vamos continuar aqui a nossa visita por Berlim. Semana que vem, faremos a nossa última visita à Alemanha. Ai, que pena, né? Triste isso, tem que voltar ao Brasil, que calorão, ai Jesus. Então vamos lá. E lembrando, tá, que acesse o nosso portal Conexão Escola e para você acompanhar as atividades e também as propostas, temos aqui, entre nesse endereço que está aparecendo na sua telinha, que é o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.